Aquele abraço, gente amiga, fim de papo, e o Brasil está eliminado da Copa do Mundo 2026. Uma derrota dura, mas que coloca o Brasil no seu devido lugar. E por que eu digo isso? Porque há muito tempo, há exatamente, vamos chutar aí 10, 12, 14 anos, o futebol brasileiro não é mais protagonista no cenário mundial. E tudo isso foi demonstrado no jogo de hoje. Sabe por que o Brasil não é mais protagonista no cenário mundial? Não é porque não temos mais grandes craques, não é só porque não temos mais organização tática. Sabe por quê? Porque o Brasil não se modernizou diante daquilo que o futebol apresenta no dia de hoje. Hoje o jogo tem que ser disputado, palmo a palmo, espaço por espaço, aplicação tática, redução de espaços entre defesa. Não é mais aquele futebol vistoso e maravilhoso que víamos na década de 70. O futebol hoje é um esporte físico, é um esporte estratégico. E o Brasil não teve em nenhum momento na Copa do Mundo essa preocupação. O Brasil hoje fez um dos piores pecados que existem numa Copa do Mundo, que é perder pênalti, desperdiçar qualquer tipo de oportunidade, e chances o Brasil teve em profusão de poder ter um resultado melhor. Teve a oportunidade do pênalti perdido com Bruno Guimarães, teve gol cara a cara perdido por Endrick, que não pode ser desperdiçado, tivemos outras oportunidades de contra-ataque que não foram concluídas em gol por incompetência dos nossos jogadores, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, enfim. Um Brasil muito abaixo, e todos nós já sabíamos que se der espaço para o atacante Haaland, ele vai fazer gol. E nas duas oportunidades em que ele teve total espaço, o que aconteceu? Ele foi lá e colocou duas vezes no fundo do barbante. No final ainda tivemos um pênalti marcado a nosso favor, convertido pelo Neymar, outro jogador que também não disse o que veio, uma resposta para aqueles que sempre pediram Neymar na seleção. Neymar, há muitos anos, não é mais aquele jogador da Copa de 2014, da Copa de 2018, da Copa de 2022. Ele não é mais aquele jogador. Ele é improdutivo no Santos. Nem o próprio Santos ele consegue ajudar. Vocês acreditaram que ele iria ajudar a seleção brasileira. Marcou o gol de pênalti, mas realmente não disse ao que veio. O Brasil piorou com as substituições. E eu vou te dizer o porquê. Tudo se a gente analisar de trás para frente, da defesa para o ataque. O Brasil, enquanto esteve na formação inicial, a seleção brasileira estava marcando num 4-4-2, com duas linhas de 4 lá atrás, o Ryan recompondo a defesa, o Martinelli fazendo a marcação por dentro para ajudar a segunda linha de marcação, que a primeira linha de marcação são os dois atacantes, a segunda linha de marcação são os 4 do meio campo e os 4 zagueiros, né? Então o Brasil estava fechadinho, deixou a bola com a Noruega, trabalhar com extrema tranquilidade. Outro erro da seleção brasileira, nós não temos jogadores combativos na marcação. Espera tudo acontecer. Vinícius Júnior deu muito migué na hora de recompor para marcar. O atacante passava por ele e fingia que não via para não poder marcar. E ele faz isso direto no Real Madrid, sendo que o Real Madrid tem jogadores capazes de segurar o rojão lá atrás, coisa que o futebol brasileiro não tem mais. Vamos acordar. O Brasil hoje está numa terceira, não está mais na segunda prateleira do futebol mundial, não. Está na terceira prateleira do futebol mundial. Muitas seleções estão muito à frente do Brasil. Argentina, França, Espanha, Portugal, a própria Noruega, que foi superior ao máximo em cima do Brasil. O próprio Japão está dando trabalho para o Brasil. Croácia. Essas seleções estão muito à frente da nossa seleção brasileira. Isso eu já venho falando, há anos. Rodrigo, você é maluco, você é desesperançoso. Tá aí o resultado. Tá aí. A eliminação do futebol brasileiro. Agora, é assimilar a derrota, não tem jeito, é assimilar a derrota, nada vai trazer mais a seleção brasileira para a Copa de 2026, e que o processo para 2030 seja completamente diferente do que foi entre 2022 e 2026.
Pelo menos tem um técnico com um contrato renovado. E vamos ver qual será o verdadeiro trabalho do Carlo Ancelotti. Porque não dá para cobrar o Carlo Ancelotti pelo que ele fez até agora. Não dá para cobrar. Foram poucos jogos, pouco tempo de preparação, pouca reunião de grupo para que o time pudesse trabalhar junto. Agora, daqui para frente, a cobrança tem que ser maior. E aí tem que ver qual será a capacidade do Carlo Ancelotti e se ele realmente vai querer ficar na seleção brasileira até o próximo ciclo do ano de 2030. Muito triste o que vem acontecendo com o futebol brasileiro. E não é de hoje que eu venho batendo nessa tecla. O Brasil já desceu de patamar. Somos os únicos pentacampeões do mundo. 58, 60 e 72. Olha quanto tempo tem isso. Já era tricampeão. Beleza? Aí ganhou em 94. Foi a final 98, ganhamos 2002, quer dizer, 3 finais, ganhamos 2 títulos, e de lá pra cá, meu amigo, o futebol brasileiro 2006 tinha grandes jogadores, mas não tinha um grande time, foi eliminado. Em 2010 tinha um time horroroso, foi eliminado. Em 2014, no Brasil, fez uma das piores campanhas, com o pior resultado de todos os tempos do futebol mundial, a derrota por 7-1 para a Alemanha, e a partir dali parece que a coisa se perdeu de vez e o Brasil nunca mais conseguiu ser aquela seleção respeitada, onde essa camisa, o escudo, as cores sempre foram respeitadas e o Brasil perdeu o respeito pelo próprio patrimônio que tem, que é o seu futebol. Eu vejo que o processo daqui para frente vai ser difícil. Enquanto o brasileiro se sentir nós somos os maiores, nós somos os vencedores, se ficar nesse discurso, vai continuar na pista. Essa é a maior fase sem títulos do futebol brasileiro. Vamos para mais 4 anos sem conquistar uma Copa do Mundo e só os adversários modernizando, melhorando, evoluindo, outras seleções mostrando mais capacidades que a nossa descendo degraus e as outras seleções subindo de patamar. É um futebol brasileiro realmente deplorável. Hoje foi a síntese de tudo o que aconteceu de errado durante esse ciclo dos 4 anos. Hoje foi a síntese desse ciclo de 4 anos. Inoperância, falta de vontade, falta de determinação, sem desejo de ganhar uma dividida, sem ganhar o jogo, com oportunidades para vencer a partida e não concluir em gols. O Brasil poderia ter feito o gol de pênalti, daria uma outra dinâmica para o jogo, uma maior tranquilidade para o nosso time em Copa do Mundo, em torneios de alto nível. Se você desperdiçar as chances, isso pode custar caro. E custou muito caro o Brasil. Agora a nossa seleção vai ter que voltar ao nosso país e acabou a Copa de 2026 para a seleção brasileira. Incompetência da CBF, falta de brio e de competência dos jogadores, falta de uma dinâmica de treinamento maior por parte do treinador, que, na minha opinião, não pode ser taxado como o culpado, mas ele faz parte desse processo que o Brasil precisa melhorar, e vamos ver se ele terá essa oportunidade de melhorar e dar resultado daqui a alguns anos. Vamos ver o que vai acontecer. É uma seleção brasileira desprezível, com um futebol desprezível. O que a gente viu na Copa do Mundo, jogos ruins, um primeiro tempo contra Marrocos tenebroso, um jogo contra a Noruega ruim, o jogo contra o Japão, primeiro tempo contra o Japão também tenebroso. Então, assim, são fatos que a gente vai pegando ao longo da disputa do torneio que realmente nos traz a realidade de que o futebol brasileiro não é mais o melhor futebol jogado no planeta. Vamos cair na realidade. Somos os maiores vencedores? Sim, mas numa época em que o futebol era disputado de uma outra maneira, em outras gerações, com outras tecnologias. Não havia globalização no futebol, não havia globalização política, não havia globalização nenhuma. Então o Brasil era soberano, 58, 62 e 70. Olha quanto tempo tem isso, gente. Depois 94 e 2002. De 2006 para cá, não sabemos mais o que é vencer uma Copa do Mundo. Não sabemos mais
o que é competir em alto nível com seleções que antes eram taxadas como desconhecidas e que hoje causam medo e temor à seleção brasileira. Haja visto a Noruega. Continua a escrita: nunca vencemos a Noruega na história do futebol. 5 confrontos, 3 derrotas e 2 empates. Com essa derrota de hoje, é a 3ª derrota para a seleção da Noruega. Então é isso, gente. Infelizmente o Brasil está eliminado e eu quero que você deixe o seu comentário, o seu like, eu quero a sua opinião aqui no RG, que beleza. Até a próxima.